Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Feliz Ano Novo! Muita saúde, muita paz e sucesso a todos vocês que acompanham o nosso canal Esperança de Luz, seus familiares, muitas bênçãos. Muito bem, vamos falar hoje a respeito de um assunto incrível. Falaremos sobre a história de Albano Metello. Albano Metello é o personagem de uma obra chamada Obreiros da Vida Eterna, do autor espiritual André Luiz. André Luiz, como todos devem se lembrar, realizou muitas obras através de Chico Xavier e a primeira delas foi Nosso Lar. Lembrando que Nosso Lar fica em cima de uma montanha espiritual na cidade, na capital do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes a gente fala assim, quando eu partir eu quero ir para Nosso Lar. Mas cada um de nós irá para a colônia espiritual mais adequada aonde mora, onde vive, pois ali estão as coisas do seu jeito, a forma de falar, não é? Aonde vai encontrar os seus familiares queridos. É assim que funciona. E então falaremos sobre Albano Metello. E Albano Metello, nessa história, nesse início, falaremos sobre o Templo da Paz, aonde Albano Metello profere uma apresentação e traz grandes ensinamentos a todos nós. Então, esta entidade espiritual elevada, Albano Metello, de barba e cabelos brancos, se dirige para a tribuna do Templo da Paz e começa a proferir um grande ensinamento aonde passamos a narrar nesta apresentação. Albano Metello leciona que no entorno de toda a humanidade encarnada existem diversas zonas umbralinas, regiões espirituais do umbral. Nesses umbrais, nós encontramos muitas vezes pequenas cidades espirituais um pouco mais elevadas. E as almas que lá habitam, muitas vezes, não têm a real noção das dores e aflições que atormentam a mente humana dessas entidades que vivem no umbral. Então eles não têm essa ideia da ignorância e do temor que essas almas têm neste momento da morte, ou seja, grande turbação nessas almas atormentadas. E eles percebem que não conseguem ser felizes sabendo que logo atrás de seus passos existem essas almas em aflição e dor. Essa já é um atributo dos corações e mentes que se elevam espiritualmente. Nós não conseguimos ter muitos momentos de felicidade sabendo que há pessoas em grande aflição aqui na Terra, encarnados, não é verdade? E no plano espiritual acontece a mesma coisa. Quando as almas já se elevam um pouquinho, elas percebem que não podem ficar indiferentes com as outras almas das regiões umbralinas em aflição e dor. Elas não se sentem bem, não se sentem felizes e precisam agir. Este é um grande ensinamento. Claro que toda a atitude nobre de atingir o cume da perfeição é importante e necessária. Mas o que encontraremos no alto deste cume? A entidade espiritual superior, Albano Metello, faz essa indagação na tribuna e ele mesmo responde. Observa que logo abaixo vê multidões incalculáveis,
atormentadas de dores e aflições. Então Albano Metello começa a apresentar a sua própria história, a sua vida pessoal nessa escalada rumo à perfeição. Albano Metello então nos comenta que ele, através de muitas lutas, muitas batalhas, decide, enfim, se desvencilhar de tudo o que apegava, de tudo o que prendia aqui embaixo, e começou essa jornada de escalada superior. Encontrou nessa jornada, nesta montanha, muitas pedras, muitos espinhos que o machucaram. Teve muitos enganos e desenganos. Ou seja, foi uma jornada muito sacrificante, como toda jornada é no rumo da elevação. Lembrando aquela palavra do Mestre Jesus, se quiser me seguir, pega a sua cruz e me segue. E é assim que funciona, sempre com muito esforço, sempre com muitas situações de humilhação, não é? Mas Albano Metello venceu tudo isso e conseguiu atingir um pequeno patamar de elevação. E assim ele continua a sua história. Olhando agora de uma posição mais elevada, de pequeno cume, para baixo, para as zonas das sombras, ele espantou-se com a visão que ele teve daquelas almas atormentadas e sombrias se degladiando, envolvidas em disputas de ódio, ganância, egoísmo e vaidade, que imperavam, dominadas pelas trevas. Então Albano Metello relata que se sentiu até feliz, um pouco feliz por estar distante daquela zona sombria. Mas ele, de certo modo, ele achou muito estranho que aonde ele vivia havia tanta dor e aflição. Porque quando estamos envolvidos por estas sombras, nós não conseguimos nos identificar nas sombras. Acabamos normalizando as coisas que acontecem, principalmente essas grandes chagas que ainda envolvem a humanidade, como essas disputas que ele acabou de narrar, de ódio, egoísmo, orgulho, vaidade, ganância. Nós não nos damos conta de quanto isso nos prejudica. E então, enquanto ele pensava nesse pequeno monte de elevação moral que ele conquistou, olhando lá para baixo, ele observou algo estranho em uma determinada noite. Ele observou uma intensa luz, um grande farol a iluminar aquelas zonas sombrias, aquelas zonas das trevas. Achou muito estranho e ele pensou: que sol misericordioso é este que visita estas regiões de dor e sofrimento? Ao mesmo tempo, ele observa que partem das alturas de planos de níveis mais elevados seres angelicais, que descem em uma grande velocidade, se dirigindo para aquele ponto de luz, aquele farol, como se imantados por aquela luz bendita. E ele decide então parar para perguntar a algum desses seres angelicais por que estão descendo, se ele teve tanta dificuldade para subir um pequeno nível de elevação, não é verdade? Por quê? Por que descer? Após um breve tempo, uma das entidades angelicais, dos mensageiros da luz, que desciam apressados, resolveu parar. E ouvindo a indagação de Albano Metello, lhe responde que o próprio Mestre Jesus visitava hoje
aquelas regiões das trevas, aonde habitavam as almas atormentadas, buscando libertar consciências ainda escravizadas por todas aquelas chagas que acabamos de relatar logo ali atrás. Essa resposta do ser angelical atingiu em cheio o coração da nossa entidade elevada, Albano e Metelo. Então ele percebeu um grande ensinamento ali naquela resposta. E ele começou a perceber para onde se dirigia todo o seu esforço de elevação, ignorando, despreocupado com toda a família humana que jazia nas trevas. Como continuar subindo, abandonando a todas essas pessoas, e muitas delas entidades familiares queridas, ainda habitando nas trevas. Então esse ensinamento também se dirige para nós. Como podemos ser felizes, nos desapegando das coisas e querendo alcançar um nível maior, construindo um céu exclusivo, salvando as nossas almas, nos despreocupando de todos esses irmãos e irmãs que ficaram lá atrás no caminho. Então esse grande ensinamento, ele deve de realmente nos motivar à reflexão. E esta é um dos objetivos desta apresentação que faço hoje, sobre a incrível história de Albano Metelo, esse ancião na cidade espiritual de nosso lar, que em muitos momentos relata suas situações pessoais, trazendo grande ensinamento a André Luiz, grande ensinamento a todos nós. Albano Metelo, então, sente o coração apertar e decide parar de subir. E observa lá embaixo ao Mestre Jesus iluminando as trevas, auxiliado por sua falange de mensageiros, de seres angelicais. Então ele chega à conclusão de que quanto mais a alma se eleva, quanto mais nós, o nosso coração e a nossa mente se elevam, se espiritualizam, mais se importam e mais agem em favor daqueles que ficaram para trás. A exemplo das grandes personalidades da humanidade, os grandes avatares, que demonstraram a sua grandeza, se colocando exatamente no meio das pessoas onde ainda existiam, onde ainda existem todas essas chagas. E dentro desse ambiente, exemplificando a todos da melhor forma possível a sua grandeza de amor e de fraternidade, de perdão e de renúncia. Então é através do exemplo de todas essas virtudes é que se busca motivar, convencer as pessoas ainda apegadas nestas chagas, que muitas vezes nós, em nossa ignorância, acreditamos que estas chagas são virtudes, como por exemplo com o orgulho, que nós nos chamamos orgulhosos como se fosse uma virtude e não uma chaga. Então, Albano Metelo, nessa sua história, nos traz este ensinamento, que o próprio Mestre Jesus desce até a crosta, as regiões umbralinas, junto com as suas falanges de luz, para motivar as pessoas a buscarem a luz. E assim como os avatares, os grandes avatares da humanidade também
na sua elevação moral e espiritual, vão até onde está a dor e a aflição e o sofrimento e as chagas, exemplificando a todos, motivando a que também busquem a sua elevação. Pois somente assim alcançaremos paz e felicidade, muito como sempre falamos aqui no nosso canal Esperança de Luz. Como foi dito por tantos sábios, o céu e o inferno habitam dentro de cada um de nós. E é muito comum pensarmos que esta situação existe apenas em nós encarnados. Porque hoje já sabemos que a vida continua no além-túmulo. Então nós, quando partimos para o plano espiritual, levamos conosco a nossa bagagem. Então, aquele céu e inferno que construímos dentro de nós, aqui encarnados, levamos conosco para o plano espiritual. Então lá continuamos com orgulho e humildade, egoísmo e abnegação, a caridade, brandura e violência. Não é assim? A elevação e a probabilidade de queda. Então, no plano espiritual, nós continuamos com este mesmo céu e inferno que criamos aqui na Terra e também criamos no plano espiritual. Então, o que acontece é apenas a mudança de um plano de vibração. Estamos em outro plano, em outro nível vibracional. Mas continuamos do nosso mesmo jeito. Então, a nossa luta, o nosso bom combate, como falava Paulo de Tarso, e deve estar presente aqui no mundo dos vivos, dos ditos vivos, aqui no plano da Terra, no plano da matéria, mas também deve de continuar no plano espiritual, lutando internamente para nos aperfeiçoarmos. Então vamos perceber que cada um de nós é responsável pela condução da sua vida, pelas suas atitudes, como sempre falamos nos vídeos aqui no nosso canal, responsável pelas suas emoções e sentimentos, por aquilo que pensamos e irradiamos, pelo que falamos, não é verdade? Então cada um de nós é responsável. E este ensinamento de Albano Metello, com a sua história fantástica, o ensinamento que nos traz todos esses avatares da humanidade, que ainda muitos continuam conosco, outros já partiram para o plano espiritual, mas de lá continuam nos trabalhando, lutando conosco, nos motivando, buscando nos impulsionar à luz e o bem. Então, uma grande verdade é que sempre que buscamos nos modificar, muitas vezes buscamos auxílio das entidades espirituais, do plano desencarnado, porque sabemos que não podemos contar com as almas encarnadas, porque a maioria da humanidade ainda está neste apego das chagas, que muitos consideram virtudes. Então, veja que ensinamento importante que Albano Metello nos traz. Nós precisamos, em todos os momentos de nossa vida física e ao regresso do plano espiritual, buscando nos aperfeiçoar, buscando a nossa elevação, mas jamais esquecendo de exemplificar a quem nos cerca e nas comunidades, nas áreas, nas regiões mais afetadas pela dor, pelo sofrimento, pela necessidade. Olha aí, tantas obras sociais importantes que podemos trabalhar, podemos exemplificar
e buscando a criação de nosso próprio céu interior também, aqui encarnados. Por que não? Não vamos perder tempo. Então que possamos, encerrando já esta apresentação, que possamos observar todos esses ensinamentos. E esse de Albano Metello é fantástico no sentido de que demonstra que a nossa Terra, o nosso planeta Terra, não abraça apenas a crosta, nós que estamos aqui com os pés no chão. A Terra abraça todas as comunidades espirituais, demonstrando claramente que ninguém está abandonado. Por isso que nós falamos de forma incessante aqui no nosso canal, e muitas pessoas que têm canais espiritualistas, que fazem palestras, os livros, as obras. Nós jamais estamos sozinhos. E podemos e devemos escolher as nossas companhias espirituais, que possamos buscar aproximar essas entidades mais elevadas, a nos inspirar, a nos motivar ao bem, a nossa transformação. Pois assim crescemos. Que este novo ano que inicia seja pleno de oportunidades de trabalho no bem. Que todos nós possamos cada vez mais criar um enorme céu dentro de nós, com paz e felicidade, trabalhando no bem, auxiliando a todas as pessoas, inclusive dentro das famílias, onde muitas vezes os conflitos são mais acirrados, onde há mais chispas, como eu sempre falo, atritos. Então que possamos sempre buscar ter esse entendimento. Nós estamos aqui na escola da vida e no tempo certo estaremos no plano espiritual e continuaremos de lá a nos melhorarmos, a trabalharmos internamente e também com a oportunidade de ajudar lá, mas também aqui, aos que ficaram aqui na Terra. Então, a mensagem deste vídeo é essa, que cada um de nós possa dar o seu melhor. 2024 será um importante ano a cada um de nós nessa busca de elevação espiritual. Pensem nisso. Muita paz.